Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor, e o meu dileto amigo da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um programa, A Palavra da Verdade. E vamos, nesse instante, lermos um trecho da Palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 22, e nós vamos ler os versículos 5 e 6 da Palavra do Senhor, que nos diz: Disse ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor se digne em aplicar a porção da sua palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título As últimas coisas para a geração dos últimos dias. O que significa guardar as palavras da profecia deste livro? Basicamente, significa defender, vigiar, manter intacto. Não se deve acrescentar ou subtrair coisa alguma da palavra de Deus, conforme está em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, que diz: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aqui trata-se de uma responsabilidade especialmente grande, à luz da volta de Cristo. A expressão sem demora, no texto lido, significa em breve, rapidamente. A igreja está à espera da volta de Cristo desde o tempo dos apóstolos. Creio que em nenhum outro tempo da história da igreja tenha havido a necessidade de entender o quanto é urgente um posicionamento da noiva de Cristo, concernente ao seu presente e futuro. Não se deve pensar que a trajetória da igreja se finda com o arrebatamento ou com a volta de Cristo. Segundo a Bíblia, ela tem um caminho a trilhar. A igreja tem um caminho a trilhar, ou seja, degraus a subir nos propósitos estabelecidos por Deus para este povo que tem o Espírito Santo como Consolador. Vejamos os degraus que a igreja deverá galgar. Primeiro degrau: santidade ao Senhor. Este patamar é exatamente onde estamos hoje. Buscar santidade, consagração, coerência, ou harmonia de vida cristã e nos posicionar no centro da vontade de Deus para estarmos prontos a subir o próximo degrau. Sem um modelo bíblico de vida para vivermos, não estaremos aptos a ver o Cristo nos ares. Isto é muito sério. Conforme dizem assim as Escrituras: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, no espaço, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Quando o Senhor voltar nos ares, os que estiverem vivos serão levados embora rapidamente num piscar de olhos.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, nos diz isto, que a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Ou seja, aí é quando Cristo surgir lá nas nuvens, então ele ressuscita os mortos e arrebata os vivos num piscar de olhos. Por isso será uma grande surpresa, né? Será de súbito. Então é necessário que estejamos prontos, preparados para este momento. Isso significa que devemos viver cada momento na expectativa da vinda do Senhor, a fim de que, ao voltar, Ele nos encontre fazendo a sua vontade. E se não estiver pronto, então não vai nos levar. Então vamos nos preparar a cada dia, a cada momento. Investir em um procedimento de santidade e amor como prática diária de vida cristã nos eleva à condição de viajantes que aguardam a hora do embarque e do glorioso voo ao encontro do noivo. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. O segundo degrau, aí é o arrebatamento. Isto é que todo crente deve esperar. Se estivermos bem posicionados nos caminhos, fazendo a vontade de Deus, e estivermos lá firme no primeiro degrau, certamente galgaremos este tão esperado patamar, o dos arrebatados. O Senhor mesmo virá encontrar sua noiva no espaço sideral. Seremos por ele raptados, pois assim que as trombetas angelicais receberem comando, o período tribulacional iniciará, trazendo seus efeitos dramáticos a todos os habitantes da terra. Aqui, quando a palavra de Deus fala habitantes da terra, são as pessoas que não aceitaram a Jesus, são as pessoas que procuram viver neste mundo, desfrutando dos prazeres do mundo, que procuram viver a sua vida a seu modo, a seu bem-querer. A noiva de Jesus Cristo está fora desse cenário. Esta é a esperança para aqueles que já dormem no Senhor, que serão ressuscitados. E para os que, nesse momento, encontrarem-se vivos, servindo ao Senhor com fidelidade. Esses dois grupos serão transformados e receberão corpos glorificados, igual ao do Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso não significa que ele não reconstituirá os elementos do corpo, pois a ressurreição não é uma reconstrução. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35, ele trata da ressurreição da seguinte forma: compara a ressurreição da maneira de que seja assim, do corpo humano a planta que nasce de uma semente, né? Compara a ressurreição do corpo como uma planta que dali nasce uma semente. A flor não é idêntica à semente plantada e, no entanto, há uma relação de continuidade entre as duas. Os cristãos salvos em Cristo Jesus receberão um corpo glorificado como o corpo glorificado do Senhor Jesus, conforme está lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O corpo morto é a semente plantada no solo, e o corpo da ressurreição é a flor que nasce dessa semana. É essa semente que vai dar o novo corpo. Terceiro grau, ou degrau, tribunal de Cristo. Somente os salvos da era da igreja terão o privilégio em viver esse momento. O apóstolo Paulo, quando nos trouxe a revelação de nosso julgamento, referiu-se a bema. Bema é uma palavra grega, que significa tribunal, que era usado para designar o palco dos juízes nos Jogos Olímpicos. Os competidores não receberam ainda a autoridade, mas quando estão autorizados, eles vão receber suas coroas e não julgavam a si mesmos, nem aos outros, mas eram julgados pelos juízes. Também por isso, o apóstolo Paulo refere-se a coroas como prêmios a serem conquistados pelos vencedores na caminhada cristã. Vários textos formam o tratado sobre o julgamento dos crentes após o arrebatamento da igreja. Vejamos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Está lá aos Romanos, no capítulo 14 e o versículo 10. Esse texto, o apóstolo Paulo pergunta ao cristão mais fraco e em seguida pergunta ao cristão mais forte. Tanto os fortes quanto os fracos terão de comparecer perante o Senhor no julgamento final e não julgarão uns aos outros. Serão julgados por Cristo. Ou seja, os salvos em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, os crentes verdadeiros. Seremos avaliados pelo que fizemos. O crente não será julgado. Ninguém vai ao tribunal. Nós seremos avaliados pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Mas se deixamos de fazer alguma coisa necessária, não é por isso que seremos condenados, mas teremos que apresentar as nossas contas, o nosso trabalho. No contexto dessas passagens, somos exortados a não julgarmos ao outro, pois há um que julgará a todos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. O tribunal de Cristo é o acontecimento futuro no qual o povo de Deus ficará diante do Salvador e suas obras serão avaliadas e recompensadas. Conclusão. A volta de Jesus Cristo que motiva o cristão a viver em santidade. A volta de nosso Senhor também é uma fonte de estabilidade para a vida cristã. Onde há estabilidade, pode haver santidade. E onde há santidade, há segurança. As duas coisas andam juntas. Que o Senhor, pois, nos abençoe. E que esta mensagem fique em vossos corações e que a cada dia santifique-se mais e mais. Agora eu lhe peço que você toque no sininho e faça o seu comentário sobre esta mensagem. Muito obrigado e que Deus te abençoe.